Seja bem-vindo ao Acerto de Contas. A Grécia está na iminência de fechar um acordo com os credores internacionais. O governo de Alexis Tsipras cedeu às pressões dos parceiros da zona euro e propõe um enorme aumento de impostos e das contribuições sociais. Depois de meses de negociações e com o acordo à vista, Tsipras enfrenta, no curto prazo, uma nova prova de fogo. As propostas têm de ser aprovadas pelo Parlamento grego. Tsipras enfrenta também a contestação social nas ruas de Atenas, com a pressão contra o que é visto como traição às promessas eleitorais a intensificar-se. E enfrenta ainda a oposição interna dentro do Syriza. Que futuro está, então, reservado para Atenas? É o que debatemos hoje aqui no Acerto de Contas, com Isabel Meireles e Pedro Duarte. Aos dois, muito bem-vindos a este programa, a este Acerto de Contas. Isabel, como é que vê o futuro da Grécia? Há ou não a possibilidade de termos um acordo, sendo que vamos tendo sempre notícias um pouco contraditórias? Sim, ainda hoje vimos que no Twitter Tsipras diz que não foi possível chegar a um acordo. Enfim, vamos ver a evolução durante as negociações, mas de todo modo é óbvio que quer credores, quer governo grego têm todo o interesse em chegar a um acordo. Isso aí não temos dúvidas. Agora, quando há um acordo, normalmente há sempre uma parte que é mais perdedora e isso é a grande questão, porque o Syriza, de facto, pelo menos aquilo que é nosso conhecimento nas negociações, já cedeu imenso. Cedeu naquilo que inclusive era considerado as linhas vermelhas, que é nomeadamente nas pensões. Exatamente, pelo menos ainda que nas pensões mais elevadas, na idade da reforma, no aumento do IRC, no aumento, pelo menos numa sobretaxa do IRS, o IVA. Agora, e parece que o IVA é aqui o nó górdio, é um dos pontos que está em discussão, porque os gregos têm isenção de IVA nas ilhas gregas e é algo que é muito querido a uma certa facção do Syriza e, portanto, o próprio Syriza internamente não quer ceder nesta parte. Portanto, temos aqui, de facto, uma negociação dura que vai endurecendo à medida que o tempo vai passando. Portanto, o countdown dá aqui um suspense, qual filme de ação entre os parceiros europeus, por um lado, e o governo grego, por outro. Está também a aproximar-se, como sabemos, o final do mês, em que a Grécia tem que pagar 1,6 mil milhões de euros para poder, por seu turno, receber a última tranche que falta do programa de assistência e se não pagar, obviamente, que não vai receber mais dinheiro. Portanto, isto aqui é uma quadratura difícil, ou seja, se a Grécia não tem dinheiro, não pode honrar os seus compromissos, quer externos, quer internos, portanto, vai ter que ceder em alguma parte, sob pena, e este é o cenário de implosão do próprio partido e, eventualmente, de novas eleições na Grécia. Pedro, o que é que falta para que haja este tão desejado acordo, quer pela Grécia, quer pelos credores internacionais, sendo que já vimos, como a Isabel disse, muita cedência por parte do Syriza? O Syriza até não cedeu assim tanto como se pensa, ou pelo menos não do ponto de vista deles. Se a gente for ver as propostas, o Syriza, acima de tudo, está a aumentar muito os impostos sobre as empresas e sobre os ricos. Não nos esqueçamos que o Syriza é um partido de esquerda radical, com economistas marxistas. Sim, os vencimentos mais baixos continuam a não ser tocados. A questão, acima de tudo, é que a União Europeia, quando vê estes acordos, quer dizer, que a União Europeia, estamos a falar do BCE e da Comissão Europeia e os representantes do Fundo Europeu, o objetivo não é só que a Grécia consiga pagar o que tem que pagar até o final do mês, mas sim que seja colocada num sistema onde possa, eventualmente, poder vir a crescer no futuro. E, nesse aspecto, nós não se quer um governo que coloque toda a pressão sobre o sistema empresarial ou sobre os mais ricos, porque, basicamente, estamos a falar de impostos, onde colocam não só uma subida do IRC, que é de 26 para 29%, isto é mais de 10 pontos percentuais, um aumento desse é bastante grande, não só uma taxa extra de 12% sobre empresas que faturam mais de 500 mil euros, o que qual é uma empresa média, é uma enorme pancada nos seus receitas, bem como sobre os rendimentos dos mais ricos.
é preciso haver uma maior parcelização da maneira como o Syriza está a aplicar os impostos. E para a Grécia poder crescer realmente, porque vamos ser honestos, a Europa, quando está a fazer estas exigências, e nesse aspecto entra um bocadinho em confronto com o FMI, porque o FMI que já se deu, graças a vários debates internos que teve, acima de tudo, por um antigo economista-chefe, que lhes fez ver as coisas de uma perspectiva mais keynesiana, gostaria que a Grécia adotasse um sistema mais como os Estados Unidos estão a fazer, que é menos austeridade e mais investimento público, mesmo se isso implicasse endividamento. A Europa tem um objetivo diferente quando está a fazer estes pedidos aos países. O objetivo, acima de tudo, que se vê, e isto é o ponto de vista, acima de tudo, em Berlim, é que os países da Europa do Sul eram todos muito marcados pela corrupção e pelo desperdício. E então tentou-se aproveitar esta crise para tentar que estes países, sob a ameaça da dívida e do colapso que poderiam servir, porque nós temos o controle sobre o fluxo de dinheiro que vai para essas nações, viessem a realizar reformas que lhes permitissem estar limpos, ou pelo menos tão limpos quanto conseguissem de corrupção, de modo a poderem, eventualmente, no futuro, dentro de um quadro de uma Europa unida, serem nações produtivas. E por isso é-lhes pedido vários destes sacrifícios. Muitas vezes se diz corretamente, isto não permite ao país crescer. E se formos ver exatamente o que a Europa está a pedir à Grécia, é realmente um aumento, que a Grécia vai acabar este ano com uma dívida de 180%. E nós já estamos até a dar-lhes vários abonos, como por exemplo, pedimos que este ano consigam um excedente primário de 1%. Vamos ser honestos. A Grécia conseguiu isso no ano passado e numa altura em que estava muito mais calmo. Neste ano já tiveram 6 meses de extrema perturbação, de fuga de capitais, e óbvio que não vão conseguir isso. Mas houve o comprometimento por parte e nós não acreditamos, sim, não temos a menor dúvida que não vai conseguir cumprir isso. Mas nós já lhes estamos a dar essas vantagens. A ideia é que eles reformem o país de modo a que consigam ter um sistema fiscal que funcione, consigam não ter reformas exageradas, que a ideia até agora a Grécia era reforma aos 62 anos. Agora estão finalmente a admitir passá-la para 67. Ou seja, que fosse um país mais limpo. Depois, a partir daí, como a dívida é insustentável, a Europa sabe que é insustentável, não é ao contrário do FMI diz, nós sabemos bem que esse é o problema. Se o país conseguir limpar essas contas e estar com uma economia relativamente saudável, aí mais tarde poderíamos, disfarçadamente, porque logo no início, quando fizemos o resgate, houve logo um perdão de quase 60% da dívida grega. Há um tempo iríamos perdoando uma vez mais a dívida, de modo a fazer com que fosse um país saudável e com capacidade de crescer dentro da União Europeia. Mas trata-se muito mais de uma questão aqui ideológica e do caminho que se quer que a Grécia siga do que propriamente aceitar ou acordar medidas que atinjam as metas determinadas. Nós, neste momento, estamos sobre o disfarce de que estamos a pedir medidas e metas para a Grécia cumprir. E nós esperamos que a Grécia, com o Syriza, adopte medidas que, do ponto de vista da União Europeia atual, sejam saudáveis para que permitam para o país, no futuro, possa vir a ser uma economia, digamos, capitalista e desenvolvida de mercado livre. E o Syriza, sendo de base marxista, não está interessado em adotar muitas destas medidas. É por isso que temos uma nega deles em baixarem muitos vencimentos. Porque nós, em Portugal, sabemos um bocadinho como funcionam as coisas em relação à função pública. Na Grécia é ainda pior, e bastante pior. Eles têm pensões muito mais milionárias, também há muita gente que se forma aos 50 anos, e as medidas que nós queremos sejam que eles apertem onde o Syriza não quer que se aperte. Porque o Syriza, do ponto de vista ideológico deles, o único trabalhador é o trabalhador da função pública. Um trabalhador do serviço privado ou uma empresa não são verdadeiros trabalhadores para eles. E nós, nesse aspecto, não podemos aceitar isso. Queremos moderar um bocadinho as coisas, mesmo porque as propostas do Syriza, se fossem para a frente, iriam estrangular completamente o tecido empresarial grego. Não podemos deixar que isso passe. Agora, tudo isto depois passa para uma questão internacional, para uma dinâmica muito mais geopolítica. Porquê? Porque a Grécia, estando como está, é uma enorme mais-valia, porque países pequenos por si nunca têm capacidade de se imporem. Nós vimos isso em Portugal, ou mesmo na Espanha, não tem essa possibilidade. Só tem a possibilidade de se ver um país grande por detrás deles. Quem é que pode ser o salvador da Grécia e que o Syriza tem tentado? É a Rússia. E como é que a Rússia tem vantagens em fazer isso à Grécia? Uma seria porque para as sanções à Rússia é necessário unanimidade dentro da União Europeia. Se a Grécia votar contra, a Rússia fica livre de sanções. E só as sanções à União Europeia, digo da União Europeia à Rússia, representam para a Rússia um custo de 32 mil milhões de euros por ano. Se a Grécia eliminar isso, a Rússia até poderia financiar a Grécia e até retirar dinheiro com isso. Outra questão que a Rússia tem a ganhar muito com a Grécia, e esse é o grande cerne em Atenas, tem a ver com o fornecimento de gás à Europa. Aliás, já foi assinado recentemente um acordo. Isso é um dos problemas que nós estamos a ver. Os gregos tentaram várias vezes fazer acordos com os russos.
justamente porque são os russos que permitiriam à Grécia dar o apoio para se poderem opor a qualquer coisa que nós disséssemos. Agora, o que parece é que as negociações entre eles não estão a dar tanto resultado. Frequentemente os líderes gregos dizem que conseguiram um acordo e depois vem outro ministro, ou mesmo a própria Rússia, dizer que não, esse acordo não aconteceu e não foi. Mesmo com este acordo agora, para ver o que é a Rússia tinha um projeto que era o South Stream, que era colocar gás passando, evitando a Ucrânia e entrando via Bulgária pela União Europeia. A Comissão Europeia, justamente porque não queremos estas interferências russas e queremos manter a Rússia sob controlo, bloqueou isto e fez com que os países dos Balcãs da União Europeia bloqueassem a entrada do gás russo. A Rússia então mudou de ideias para passar para o sistema Turkish Stream. O gasoduto muda agora de lugar e entrará na Turquia. E da Turquia entraria na Grécia para depois subir via Sérvia e entrar na Europa através da Hungria. Os gregos começaram a dar ideias que isso iria acontecer e anunciaram, neste momento o Ministério dos Negócios Internos, do Interior grego, anunciou que chegaram a esse acordo. Mas logo a seguir veio o Ministro dos Negócios Estrangeiros grego dizer que não chegaram a acordo. E não sabemos bem, mas dá a ideia, pela nova proposta que os gregos fizeram. Então, o Tsipras tem vindo frequentemente a Moscovo. Não era só o convidado nas cerimónias do final da Segunda Guerra Mundial, que é normalmente um convite que a Rússia reserva aos países que considera amigos, mas como foi logo um mês antes, quando fracassaram mais um grupo de negociações. Mas parece que, tendo em conta que ele apresentou agora propostas que são muito desfavoráveis na Grécia, que a coisa não está a correr tão bem com os russos. Para a Europa isto é uma grande vantagem, mesmo por outra razão, porque se a Grécia conseguisse um êxito e afastasse a austeridade, quer fazendo uma oposição à União Europeia, quer recebendo dinheiro da Rússia, porque para a Rússia financiar as necessidades todas da Grécia, se a Grécia decidir não cumprir com a Europa, nem a Europa, nem o FMI, é relativamente barato e daria lucro comparado com o que pode fazer. Isso daria um impulso ao partido espanhol Podemos, que é o partido irmão do Syriza em Espanha, e se o Podemos ganhasse em Espanha, a Europa teria problemas muito graves. Aliás, nós estamos a ver que enquanto que o Podemos era, no início do ano, quando o Syriza ganhou, o Podemos era o partido mais popular em Espanha, tinha mais de 28% das intenções de voto, os fracassos constantes do Syriza em negociações têm levado a um colapso constante do Podemos nas sondagens. Neste momento o Podemos tem 12%, e está a tentar cair. Ainda assim, na Grécia, o Syriza continua a recolher cerca de 34% das intenções de voto. Pedro, deixe-me só dar aqui de novo a palavra à Isabel. Isabel, é justo, dentro do espaço de uma União Europeia, que haja estas imposições tão firmes no que toca à ideologia e à política a seguir dentro de um Estado-membro? Ou seja, onde é que fica a decisão do povo grego e onde é que fica a decisão do próprio governo grego? Antes de mais, o que a União Europeia impõe aos países é que sejam países democráticos, não impõe mais nada. Mas nesta altura estamos a assistir aqui quase a uma luta ideológica. Mas os países democráticos são aqueles países que conseguem eleger governos que são pluripartidários, com eleições livres, e isso é que, no fundo, é a base da democracia. Inclusive, em termos dos tratados, um país só pode ser penalizado, expulso inclusive da União Europeia, se violar reiteradamente os direitos humanos. Fora isso, as escolhas, e isso é a democracia, a essência da democracia, são aceitos mesmo um partido como o Syriza, que obviamente não se coaduna com uma economia genericamente de mercado, capitalista, e que tem como lema, já o conhecemos também em Portugal, os ricos que paguem a crise. De facto, como dizia o Pedro, não há dúvida que aqui quem está a ser fortemente penalizado em termos de carga fiscal são as pessoas e as empresas com mais rendimentos. Por exemplo, os iates de luxo são fortemente taxados. E isto, de facto, não ajuda a que a administração pública grega, que já se sabe que é absolutamente desmantelada, que não tem estruturas mínimas de funcionamento, onde a corrupção impera, seja reestruturada. No fundo, também é isso que se pretende. Agora, tocar, de facto, nos trabalhadores é algo que para um partido como o Syriza não é fácil, sob pena de correr riscos. É evidente que, voltando à sua questão,
a Europa não tem que impor nenhuma linha ideológica a um país e a um governo. Agora, se um país faz parte de um grupo que é a União Europeia, tem que cumprir regras pré-estabelecidas. E a Grécia, através de governos anteriores democraticamente eleitos, assinou tratados, assinou o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que lhe obriga a que a dívida pública esteja nos 60% do PIB a preços de mercado e o déficit orçamental pelo menos a 3% do PIB, também a preços de mercado. Obviamente, todos estes compromissos foram assinados. E, portanto, este governo, independentemente da sua linha ideológica, tem que os cumprir. E se não cumprir, então sai do clube. Isto é a mesma coisa que nós sermos membros de uma qualquer associação, agremiação sociodesportiva, cultural, etc. E, de repente, dizemos, olha, não temos dinheiro para pagar as cotas, desculpem lá, mas nós queremos continuar na mesma. Então há aqui incompatibilidades que impedem este acordo de ser firmado, porque, ao que parece, o que está a atrasar este acordo são questões quase que ideológicas. Se o Syriza não quiser passar essas linhas vermelhas, além do que já está disposto a passar, e se os credores internacionais também não estiverem dispostos a ceder face às exigências de Atenas, que sentido é que faz continuar a tentar-se um acordo que, no fundo, é um acordo que não agrada a ninguém? Pois, como dizia o jornal ali hoje, não agrada nem a gregos nem a troicanos. Achei graça ao petija de mots, ao jogo de palavras. Bom, isto pode ser uma perigosa viagem para o desconhecido. Porque qual é a alternativa? Não cumprindo as regras da União Económica e Monetária, portanto, e designadamente da passagem à terceira fase, obviamente que estamos aqui em incumprimento. Portanto, qual é a porta de saída? É, de facto, não permanecer na moeda única. E, perdida a virgindade da moeda única, obviamente, não sabemos o que é que pode acontecer a países, designadamente, como Portugal. E isso é o grande receio. Se é verdade que, por um lado, os gregos, e o governo grego, concretamente, mesmo o do Syriza, tem imenso receio de poder, enfim, ter uma debacle, porque ao entrar em default, obviamente, vai deixar de ter dinheiro para pagar salários, vai deixar de ter dinheiro para pagar pensões. Já a economia está catastrófica, porque designadamente, como sabem, houve imensos levantamentos de dinheiro dos bancos, de capitais, de fuga de capitais, dos particulares, fundamentalmente, que nem que ponham os euros debaixo do colchão, mas isso implica que, se houver default, que os credores fiquem sem o dinheiro. E quem é que vai pagar? Porque houve, de facto, muitas entidades que seguraram estes empréstimos, vão ser as seguradoras que vão ter que entrar com o dinheiro. E não sabemos se elas têm, de facto, disponibilidades para fazer estes pagamentos ou se não se entra numa espécie de Lehman Brothers. Entraríamos diretamente nos problemas do BCE, porque o grande parte da dívida, além do FMI, que são 25 mil milhões, está dentro do Fundo Europeu e dentro da Comissão Europeia propriamente dita. Portanto, se isso não fosse pago, obviamente não se poderia pedir a nenhum privado que pagasse isso. E se os fundos europeus tentassem abater esse dinheiro, basicamente teríamos que aplicar. O fundo não poderia, estaria falido automaticamente, teria que repassar tudo ao orçamento europeu, que não poderia pagar. Portanto, teria que pedir aos países individuais que dividem cada isso, como por exemplo a Alemanha, são 41 mil milhões de euros que têm enfiado nesse fundo, teriam que colocar isso como negativos. E é esse medo, esse receio que segura as negociações ainda, na tentativa de se encontrar um acordo? Acima de tudo, a Europa é um pouco como o Syriza não quer de maneira nenhuma apresentar aos gregos que quer sair do euro, porque os gregos querem ficar no euro, que dá moeda forte é sempre bonita. Tal como o Syriza não quer apresentar diretamente aos gregos que quer sair do euro, a Europa não quer perder nenhuma parte sua. Nós estamos num projeto para uma Europa unificada. Portanto, não podemos andar aqui, cada vez que um país tem problemas, tem problemas, então vai para o canto. Não podemos fazer isso. Nós estamos a tentar, por qualquer motivo, de maneira que consigamos manter a Grécia. Não está previsto, mas essas coisas podem sempre ser negociadas. Sim, politicamente. Aliás, é uma coisa, na Comissão Europeia, o que se está a pensar neste momento seria, como a Grécia não interessa o que acontecesse, nunca declararia que sai do euro,
nós também não quereríamos dizer-lhes a eles agora saem do euro, seria declarar a Grécia como uma zona de emergência especial e depois tentar criar uma série de regras que poderiam ser o caos completo só para aquele território. Pelo que neste momento, o que nós queríamos acima de tudo é que a Grécia se mantivesse de qualquer maneira que seja. E vamos para isso tentar aceitar qualquer acordo que nos pareça um pouco melhor. Neste momento a Europa já conseguiu um grande avanço, que parece. Para o Syriza, o ponto de vista do Tsipras é que o acordo lhe dá algumas vantagens porque não está a ceder no que ele chama as linhas vermelhas e está a passar a bola para a Europa. Para nós é diferente. Nós estamos a trabalhar um bocadinho. O Tsipras é muito jovem, tem 40 anos, não tem experiência governativa e nós já conseguimos uma coisa, que ele colocou perante a Europa várias medidas que são extremamente impopulares na Grécia. Os gregos, de repente, viram com um choque um aumento enorme de impostos. Eles não estavam à espera disso. Uma subida da idade da reforma. Coisas que os empresários ficaram chocados, mas esses ficariam sempre com qualquer coisa que o Syriza tomasse. Mas o próprio grego nas ruas ficou agora muito espantado com as assistências que do ponto de vista deles, parece que foram feitas. No entanto, Pedro, numa última sondagem, o Syriza mantém o mesmo score eleitoral que teve quando 34%, foi eleito, apesar agora de todas estas será que hoje experiências. conseguiria? Voltamos a falar nisso já na segunda parte. Saímos agora aqui para um curto intervalo. Até já.